A gente tem essa conversa hoje no momento em que a humanidade ainda está saindo de um impacto muito grande que sofremos com a pandemia e amanhecemos esta quinta-feira com uma outra situação que pode, mais uma vez, impactar a humanidade, que é a possibilidade de uma guerra, não é, Dante? É isso, Emanuel, é uma situação muito complicada ali que parecia já nos últimos dias um pouco mais resolvida, um pouco mais amenizada, mas ontem à noite, ainda aqui, né, finzinho da noite, por volta de 4h30 da manhã, lá no horário da Rússia, da Ucrânia, houve essa invasão, né, dos militares russos a essa fronteira ali com a Ucrânia, uma região que era tomada por grupos separatistas, né, dois grupos que queriam que duas regiões específicas ali da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, saíssem, deixassem o território ucraniano e receberam esse reconhecimento da Rússia, né, já haviam recebido esse reconhecimento da Rússia como um grupo separatista mesmo, como uma região fora da Ucrânia, tal qual aconteceu com a Crimeia em 2014, e agora os grupos militares invadiram essa região, essa área, porque disseram, né, a alegação da Rússia inicial era que estava havendo um genocídio nessa região por conta dos conflitos do exército ucraniano com esses grupos separatistas que dominavam essa região, né? Então, por eles reconhecerem essa área como parte já de um possível território russo, por uma influência russa, houve essa invasão e a gente começou a ver ataques, né? Já foram pelo menos duas situações de ataques registradas, inclusive em áreas fora dessa região que está sendo alvo de disputa, né? Como eu falei, são duas regiões específicas e lá perto de Kiev, que é a capital mesmo da Ucrânia, já há bombardeio, já há registro de ataques por lá. Inclusive, Dante, quando a gente fala em invasão, não é só chegar no país, é atacar esse país, né? Foram mísseis, uma publicação do governo russo aponta que pelo menos 50 pessoas já morreram durante as primeiras horas desse ataque. A situação na Ucrânia é bem preocupante, o presidente já declarou as forças marciais agora, que é quando você muda o regime civil e passa para o regime militar, disse que é para todo mundo ficar despreocupado, que eles têm força, que estão alinhados com o presidente americano, já houve uma conversa para apoio nesse sentido e que também tentaram conversar com o presidente russo, mas não conseguiram. E qual é a realidade agora lá? As pessoas estão fugindo de casa, indo para lugares onde podem se proteger de bombas ou de possíveis ataques nesse sentido. Os aeroportos e as saídas do país estão atolados de pessoas tentando sair. Os postos de combustíveis já estão, muitos deles, sem combustível. Então, as pessoas estão vivendo um terror e uma preocupação de até onde vai, porque uma hora parece que se resolve com conversa, mas depois dos ataques fica praticamente inevitável. Nessa questão dos aeroportos, inclusive, Adriane, é importante a gente destacar até que o espaço aéreo está fechado já, né? Já não há mais nem essa possibilidade de deixar a Ucrânia por via aérea já está impedida nesse momento, né? O espaço aéreo está fechado, inclusive países vizinhos, a Moldávia e Belarus também já tomaram a mesma medida, então até por isso que a Embaixada do Brasil, né, lá na Ucrânia, já tem recomendado aos brasileiros que moram ali na região para que fiquem em casa, se afastem de locais perigosos para evitar, porque não dá para sair agora, né, as vias estão completamente congestionadas de pessoas tentando fugir. A Polônia, por exemplo, já está se dispondo a receber, né, esses refugiados lá da região, mas é muito complicado conseguir sair do país. Hoje é uma situação que está bem tensa, que pode, né, inclusive piorar nas próximas horas, porque o próprio presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, já afirmou, acabou de dar um pronunciamento agora, que cidadãos ucranianos que se sintam aptos a proteger o país podem receber armamentos para esse tipo de confronto, né? Há registro de helicópteros sendo derrubados ali também na região. Então, assim, se ainda não é uma guerra oficialmente declarada, é uma coisa vai levando a outra e há uma tensão que pode chegar sim a esse nível. A gente não tem ainda sanções comerciais fortes, né, dos outros países aliados da Ucrânia, nesse caso especificamente. Uma das exigências feitas ali pelos russos para cessar os ataques era um distanciamento ali da Ucrânia da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma formada por nações do Ocidente, mas que tem se aproximado da Ucrânia e é algo que a Rússia abomina, né, de certa forma. Então, a gente precisa entender de que maneira essas forças aliadas a esse grupo que é contrário à situação da Rússia, a medida que a Rússia tomou agora, vai agir nessa situação, né? Porque a gente pode sim
ter algo muito mais complicado. Dante, chama a atenção o fato desses ataques ocorrerem no momento em que a própria ONU se reunia para discutir isso, ou seja, a ação russa, pelo poderio, pela superioridade militar que tem diante da Ucrânia, talvez seja o motivo que deixa o Putin tão à vontade. A gente não pode esquecer que nós estamos falando ainda de uma potência nuclear, sim, que é a Rússia, enfim, pelos mísseis que tem, e daí a preocupação de todos nós e a desconsideração das discussões em torno disso na ONU é algo que nos deixa mais preocupados. Eu acompanhei a primeira declaração de Joe Biden pelas redes sociais, dizendo que vai haver uma resposta, colocando isso como a culpa disso em Vladimir Putin. Existe já alguma reação do governo americano ou dos aliados ou da própria OTAN? Já foi divulgado alguma coisa nesse sentido, Dante? Efetiva ainda não, Emanuel, mas é algo que certamente deve acontecer aí nas próximas horas e já tem resposta sendo preparada, né? Até porque o próprio Putin já declarou também que não vai aceitar influência, né, de outros países, né? E como você falou, é importante isso, que fique destacado que talvez para quem seja um pouco mais novo aí, né, que a gente que está ali na casa dos 20 anos, talvez não tenha isso tão fresco ali na memória, mas a gente teve uma Guerra Fria na década de 80 que tanto os Estados Unidos quanto a então União Soviética, né, que hoje a Rússia ocupa a maior parte desse território, tinham poderes bélicos gigantescos aí para causar uma guerra de proporções absurdas, né? Então há um histórico, né, porque por mais que tenha sido pacificado por um determinado momento, há um histórico de conflito, há um histórico, né, de poderio militar, de poderio bélico dessas regiões. Então alguma medida efetiva muito prática poderia gerar uma situação bem tensa. Tem uma situação que coloca um pouco mais em risco, um pouco mais em... risco não é bem a palavra certa, mas que faz os Estados Unidos ter um pouco mais de cautela, que é a péssima situação econômica do país hoje para os padrões deles, né? Eles já têm uma inflação que está em crescimento e qualquer tipo de medida mais impactante. Que pode ser aproveitado, né? Uma crise econômica e uma guerra em seguida, né? Geralmente em momentos de crise econômica que se rebela-se um país contra outro, pelo menos nos históricos, e a Rússia tem um belo histórico desde o final da Segunda Guerra Mundial, essa divisão americana com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É algo preocupante. Eu, particularmente, estava tentando evitar ler a respeito, não queria saber muita coisa, porque é algo que me traz preocupação, porque existe... a princípio está ali, Ucrânia e Rússia, mas é algo que pode se espalhar em todo o mundo. O Brasil já tem um posicionamento diante do que está acontecendo por lá? O Brasil tinha um posicionamento inicial de neutralidade em relação a isso. A gente lembra que na semana passada, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia, teve um encontro com o Vladimir Putin, mas não vinha, por mais que tivesse posicionamento de membros do governo, achando até que ele tinha, né, intermediado algum tipo de situação, não houve um posicionamento oficial do governo sobre isso, ele manteve uma neutralidade maior sobre essa questão, até porque quando chegou de fato à Rússia, a primeira ameaça de uma invasão havia sido contida, né? Havia havido um recuo ali por parte da Rússia, mas pelo que eu estava acompanhando agora pela manhã, né, desde cedo, tentando acompanhar esse noticiário de maneira intensa, né, o governo nesse momento está avaliando essa posição de neutralidade, né, já está cogitando entrar para o grupo dos países que está criticando essa ação da Rússia, né? Então é algo que a gente precisa também estar atento para ver que tipo de impacto que isso pode trazer. Para muita gente, Adriano, eu acho importante a gente contextualizar isso, para muita gente pode parecer algo distante, né? Pode parecer, como você falou, é lá no leste europeu e os Estados Unidos nem entraram no jogo, talvez isso possa não impactar a gente. Inicialmente, obviamente, em questão bélica não impacta, mas em outras situações a gente tem impactos muito poderosos. O barril de petróleo, por exemplo, passou dos $100 hoje no mercado internacional. A gente sabe que isso vai ter, sim, impacto aqui no Brasil, né? Por mais que o dólar tenha baixado, né? Chegou abaixo de R$5 agora, já havia chegado a 5,80, mas o barril do petróleo chegando a $104, né? Que chegou a bater no início da manhã, hoje está um pouquinho mais baixo. Isso traz impacto aqui para o nosso preço do combustível, para a energia elétrica, para tudo que precisa, né, desses insumos. E também tem uma outra situação, que é o potássio da Rússia, que é um fertilizante muito utilizado na agricultura, é responsável por 1/3 da escala da produção mundial, né? Então isso certamente cria
reflexos ali para a produção agrícola no Brasil. O NPK também, que é um fertilizante muito utilizado, aqui em Manaus ele já aumentou consideravelmente. Sim. Por conta dessa dificuldade de acesso aos produtos dessa região. Exatamente. Se a gente for olhar para 2021, já houve praticamente triplicou o preço, né? Então isso tudo gera impacto. Nada no mundo está tão desconectado assim. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Por mais que pareça algo fora da nossa realidade, está muito mais presente aqui do que a gente imagina. Exatamente, muito mais perto do que a gente imagina. Eu me preocupo muito, Dante, por exemplo, ninguém sabe o posicionamento da Rússia, da China em relação a isso, e é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil. Nós temos outras nações que já se manifestaram, a própria a Grã-Bretanha, né? Alemanha também. A Alemanha. A Grã-Bretanha, inclusive, anunciou o envio de armas para a Ucrânia, para lá, e a gente não sabe como os outros países, até porque a primeira sanção, as primeiras medidas serão tomadas no campo econômico. E os reflexos disso chegam de um dia para outro no nosso país. E vamos ficar na expectativa, né, Dante, para saber como é que o Brasil, de fato, vai se posicionar diante desse conflito. É importante a gente entender de que maneira, porque, como eu falei, a gente sofre, né? A gente vai sim ser impactado de alguma forma, e é importante que haja uma estratégia, um planejamento definido sobre isso, porque todas essas grandes potências do mundo, e o Brasil é uma delas, vão se posicionar de alguma forma sobre essa questão. Agora, olhares aí totais atentos ali para aquela região da Ucrânia para ver, né, que tipo de... A gente falou um pouquinho dessa parte econômica, né, mas são vidas ali que estão ali, já tem morte, já tem muita gente morrendo ali, e não dá para você imaginar que como foi dito, por exemplo, pelo presidente Putin ontem, né, que havia um genocídio, e qual é a resposta para esse genocídio? É você invadir e matar mais. Um genocídio que nem sequer estava ali comprovado, de certa forma, né, parecia mais um apoio para justificar uma ação militar. Né, Dante? É um cinismo, porque ele mesmo já tinha dito, não, a gente está recuando, sim, as tropas estão voltando. Há uma semana, né? Exatamente. As agências de inteligência diziam, não, isso que ele está falando aí não confere com a realidade. Ao mesmo tempo, os negociadores internacionais, e aí todo mundo se volta para o presidente americano nesse momento, que é um dos atores fundamentais nesse conflito também, e não percebe aí uma força para lidar com isso, com essas negociações, mesmo diante das ameaças que faz das sanções econômicas, parece que nada disso está surtindo algum efeito prático diante desse conflito, né, Dante? Até porque, por exemplo, nesse caso dos Estados Unidos, como eu vinha falando anteriormente, uma sanção econômica à Rússia, nesse momento muito forte, levaria um impacto de inflação lá para os Estados Unidos também, que não está numa situação muito boa. Então, está tudo muito no campo inicial, né? Então, está tudo muito sendo estudado para não ser um tiro no pé, por exemplo, da economia dos Estados Unidos, que é hoje o principal ponto fraco aí na avaliação interna de Joe Biden. Então, eles estão tentando chegar aí a um consenso, mas certamente os Estados Unidos têm um papel aí nessa disputa muito importante. O que ele tomar de medida deve ser acompanhado, pode ser acompanhado aí pelos outros países, pelas outras principais potências do mundo, e a gente vai estar aqui acompanhando. Por mais que fuja um pouco, né, Manuel, dos temas que a gente costuma tratar, mas acaba tendo um impacto muito, muito grande, por isso a gente precisa estar de olho. Tem influência direta. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.